Shoftim significa juízes. Isso, além de ser o título de um dos livros sagrados nas escrituras bíblicas, além disso, esse título nos remete a um período histórico dentro do povo de Israel, ou seja, um período de alguns séculos, que abrange alguns séculos na jornada do povo judeu, desde o início da sua instalação na Terra Prometida, na Terra Santa, através de Yoshua ben Nun, que inclusive ele acaba encabeçando esse rol de pessoas que lideraram o povo judeu. Ou seja, durante esse tempo ainda não havia aquilo que mais tarde seriam chamados reis de Israel. Então, aqueles que lideravam e comandavam o povo, tanto numa liderança espiritual, dando orientação espiritual, etc., como também comandando em termos até militares e no estabelecimento da lei na Terra Prometida, onde os judeus estavam se assentando. Então essas pessoas eram e foram conhecidas como Shoftim, como juízes, como que eles julgavam o povo também, mas como dissemos, o papel deles era não apenas o de julgar, mas também de liderar, de comandar, não só belicamente, militarmente, nacionalmente, mas também no campo espiritual. Então atuaram aqui alguns juízes, alguns profetas, fizeram parte dessa época que é encabeçada por Yoshua ben Nun, por Josué. O povo de Israel entrou na Terra Prometida há cerca de 3.300 anos atrás, mais ou menos, no ano 2488 da criação, 40 anos depois da saída do Egito e da entrega da Torá, como dissemos, comandados por Yoshua. Então houve a conquista da terra e houve a partilha, a divisão. Yoshua é considerado o primeiro dos Shoftim, dos chamados juízes que lideraram o povo durante esse período. Essa época dos Shoftim se estende por 382 anos, quase 400 anos, e ela inclui 15 gerações. Cada uma dessas gerações teve o seu shofet, teve o seu juiz, ou aquele que comandou os rumos do povo de Israel. Então o primeiro foi Yoshua ben Nun, depois Otniel ben Kenaz, Ehud ben Gerá. Tudo isso está nas escrituras bíblicas. Alguns são mais conhecidos, mais famosos, outros menos. Entre eles nós tivemos também Dvorá, Neviá. Então uma época que quem comandava, como a Golda Meir da época, quem comandava era uma mulher, a profetisa Deborah, que ela foi a juíza e que coordenou e comandou os destinos do povo judeu na sua época, Abimelech, Tolá, Yair Giladi, etc. E assim prossegue a lista, como dissemos, por mais de 380 anos, chegando até Elia Cohen, ou seja, aquele que fecha essa lista dos Shoftim, que encerra esse período, essa época de quase 4 séculos, seria Elia Cohen, que vai se tornar o mentor espiritual de Shmuel Hanavi, do profeta Samuel, que tem uma importância imensa. Se fala que o profeta Samuel, filho de Hana, ele na sua geração era equiparado a Moshe e a Aharon juntos, e o profeta Samuel vai ser aquele que vai ungir o primeiro rei de Israel, a pedido do povo e até com uma pressão e exigência do povo. De qualquer forma, ele que tinha dons proféticos vai ser aquele Shemuel, não só que tinha dons proféticos, ele era um profeta de altíssima categoria, equiparado a Moshe e a Aaron, como dissemos. Então, daí vai começar o período seguinte de Melachim, de reis, mas até então, até o seu mentor, que era Elia Cohen, que é o 15º desses Shoftim, se estende esse período de quase 400 anos, 382 anos, onde o povo de Israel, logo após a sua chegada e estabelecimento na Terra Prometida, é governado por esses indivíduos, por essas figuras especiais. Como nós já dissemos, quanto ao santuário judaico, que era
a continuação do tabernáculo móvel que acompanhava os judeus no deserto. Então, no momento que eles se instalaram na Terra Santa, ainda não havia um lugar escolhido, ou seja, Deus ainda não tinha determinado qual seria a morada definitiva, onde se estabeleceria de forma definitiva o santuário. Então, nos primeiros 14 anos, aquele santuário que já vinha desde a época do deserto ficou instalado num lugar chamado Gilgal. Depois ele foi transferido para a cidade de Shiló, e lá ele vai permanecer durante 369 anos, nesse período dos Shoftim, nesse período dos juízes que nós estamos descrevendo. Portanto, é um período bem longo, 369 anos. Só para se ter uma ideia comparativa, o primeiro Beit HaMikdash em Jerusalém, construído mais tarde pelo rei Salomão, durou 410 anos. O segundo templo, construído na época de Ezra, Neemias, durou 420 anos. Portanto, aqui Shiló também acaba representando um marco importante dentro da presença do santuário no seu lugar, nessa cidade, porque ele permanece lá um bom tempo, 369 anos, como dissemos, até a morte de Eli Cohen, o mentor de Shemuel, que naquele instante, quando falece Eli Cohen, o santuário vai ser transferido para uma outra cidade de Kohanim, de sacerdotes, habitadas por Kohanim, essencialmente uma cidade chamada Nov. E lá vai permanecer até mais tarde ser escolhida como morada definitiva de Deus, por assim dizer, a cidade sagrada de Jerusalém.